Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos gravar mais um vídeo do ensino da palavra de Deus. Hoje é um assunto bem polêmico também, que estaremos falando sobre uma passagem no livro de Tiago, outra passagem no livro de primeira epístola de João e também no texto áureo da Bíblia Sagrada, que é Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3:16. Mas desses três textos, desses três livros, ou um evangelho e duas epístolas, nós queremos falar de uma palavra que Jesus deixa ela bem clara, que nós não devemos ter nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de comunhão, pois isso trará um prejuízo muito grande espiritual e há uma gigantesca possibilidade, se nós não atentar para estas palavras de Jesus, essas ordenanças negativas, proibitivas que ele diz não, há uma gigantesca possibilidade de nós nem morar nos céus. Vamos ler então o que está em Tiago 4:4. Diz: fiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Aqui o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, está dizendo que nós não devemos ter amizade com o mundo. E quando ele fala isso, ele diz: se nós não atentar para isso, nós não obedecer a isso, nós seremos inimigo de Deus. Veja, você pode achar meio dura esta palavra, mas é a palavra de Deus. Não é uma invenção de uma igreja, de um próprio missionário religioso. É a palavra de Deus. É a constituinte que Deus deixou para aqueles que querem morar no céu. É a lei maior, magna de Deus, para ensinamento dos peregrinos nesta terra. Se não for suficiente, o apóstolo do amor, evangelista João, escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, é um texto mais extenso, versículo de número 15 a 17, que diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, Tiago diz: não devemos ser amigo do mundo. João é mais profundo, ainda diz que nós não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo. E ele diz: se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque tudo que tem no mundo é concupiscência, é desejo de prazer dos olhos, é concupiscência da carne, desejo contaminante de produzir aquilo que é contra Deus. E diz que é a soberba da vida e não é do Pai. E pior, João diz ainda: o mundo e a sua concupiscência vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós lemos dois textos de duas epístolas, uma de Tiago e outra de João, dizendo que nós não devemos ser amigo e nem amar o mundo, nem o que há no mundo. Tanto que Tiago diz que quem faz isso é infiel. Infiel quer dizer que não é fiel à palavra, não crê em Deus. Mas João diz que Deus ama o mundo. E alguém pode dizer que há uma contradição entre o Evangelho de João e a Epístola de Tiago e a Epístola de João. Mas não. Quando Tiago fala, e João, na sua epístola, fala de não amar o mundo e nem ser amigo do mundo, ele está dizendo dos prazeres, do modismo, da sensualidade, das festas mundanas que ocorre dentro do sistema caído, do sistema corrompido, desprovido de verdade da palavra, da idolatria, do adultério, das coisas negativas, errada, perniciosa, tenebrosa e que contamina os cristãos. Então, o que João está dizendo na sua epístola e que Tiago na sua epístola de número 4 e versículo de número 4 diz, que é o sistema do mundo. Aquilo que outrora aqueles que não eram crentes se converteram andava antes, nas festas contaminadas, nos erros, na cultura corrompida, que leva o homem a se afastar de Deus e dá liberdade para a carne, para o pecado. João disse: o que tem no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então é isso que o apóstolo João está dizendo. A igreja não pode dar liberdade, o crente não pode se misturar, conviver e andar nesses prazeres do sistema do mundo. Cultura caída. Não importa se é bom ou se é ruim, é cultura, é mundana, é corrompida. A promessa de Deus é como fosse uma maldição, dizendo: não sabeis, infiéis, que a amizade com o mundo
Não importa se é igreja, se é pastor, se é apóstolo, se é um reverendo, está dizendo se é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Não faz mal, não faz mal, lê a Bíblia. A Bíblia condena, e se a Bíblia condena, condena quem pratica. Não sabeis disso o próprio Tiago, infiéis, que aqueles que estão no mundo, a amizade do mundo é inimigo de Deus, amando o mundo e não amando a palavra. Só que quando João diz não, veja que João diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo, aí Deus não está falando de sistema, Deus está falando de humanidade, pessoas. Quando Tiago e na epístola de João fala mundo, fala da cultura caída, do sistema corrompido, da modalidade, da nudez, das culturas pagãs, que envolve todo o sistema, que nós saímos disso, nós não podemos voltar. A mulher de Ló saiu de dentro de Sodoma, e Sodoma e Gomorra não saiu dentro dela. O povo hebreu saiu do deserto, de dentro do Egito, e o Egito não saiu dele, por isso que padeceu e foi destruído dentro do próprio deserto, porque Deus não pode congregar, Deus não pode comunhar, Deus não pode ter intimidade se o sistema do mundo está dentro da igreja ou dentro do crente. É Bíblia Sagrada, se você gosta, muito bem, se não gosta é um problema unicamente teu. É a Bíblia. A Bíblia não veio para se conformar aos prazeres de homens e mulheres de sistema. A Bíblia veio para transformar a cultura caída errada. A Bíblia veio para mudar o homem. Jesus disse para Nicodemo, se não nascer da água do Espírito, tu sendo religioso não entrará e nem verá o reino de Deus. Isso é palavra, isso é Bíblia. Talvez você não vai ouvir isso nos altares, por causa que muitos estão levando apenas as pessoas até a cruz, mas não levam as pessoas a se crucificarem, a abandonar as velhas práticas, o pecado, o erro, a vaidade, a sensualidade, a nudez, o egoísmo, a soberba, o materialismo. Isso é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, é do mundo e não é de Deus. Porque Deus amou a humanidade, não amou o sistema pecaminoso. Deus não amou o sistema corrompido, amou a humanidade. E por isso que Deus chama os pecadores para se arrepender. Conversão é mudança. Não adianta ir para a igreja, aceitar Jesus e viver a mesmice de sempre, corrompida, das mesmas atitudes, pensamentos, nas mesmas rodinhas dos escarnecedores, não muda nada, continua a mesma coisa, só compra uma Bíblia e toma a Santa Ceia e um banho nas águas do batismal. Jesus está dizendo, infiéis, a amizade do mundo é inimizade com Deus. João está dizendo, não ama o mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São palavras firmes e palavras verdadeiras, pois o mesmo Deus que abre a ferida, ele coloca o remédio e cura. Deus, ele não veio para conformar, ele veio para converter. E por isso o céu não é lugar de conformados, é convertidos, não pela placa da igreja em uma eclesiolatria, cometendo idolatria por placa de igreja, mas pela palavra, pois a palavra é a vida, a palavra é Cristo, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra lavra, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra entra na divisão da alma do espírito para mudar a cultura caída, descauterizar a mente, desagravar os ouvidos e quebrantar um coração duro do pecado. Essa é a palavra de Deus, ensinamento da verdadeira e inerrante Escritura Sagrada. Espero que você ouviu, espero que você aceite porque é a palavra, não é da placa da igreja, tá certo? É a verdade que Deus trouxe para nós nesse dia. Deus abençoe, fique com Deus e que a paz do Senhor esteja sobre vós. Amém.